lidar com... Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do debrief do Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo está o Alexandre e o Vasco Pinheiro. Mas antes de começar, gostaria só de agradecer a todos os que nos estão a ver e a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast, e a todos os que nos estão a ver pela Bola TV, obviamente. Muito bem, nós hoje temos bastantes notícias. Vamos tentar esmiuçar aqui algumas. E vamos começar por uma notícia que saiu na sexta-feira, mas na verdade é de Zandvoort, porque tem 2 semanas de idade, que é a penalização de Carlos Sainz. O Carlos Sainz foi penalizado por um contacto entre ele e o Liam Lawson, que fez com que os 2 pilotos tivessem furos nos seus pneus, estragasse ambas as corridas, e Carlos Sainz foi penalizado em 10 segundos e recebeu 2 pontos de penalização na carta. Bem, Williams fez um apelo, submeteu um apelo à FIA e venceu. Conseguiu fazer com que os 2 pontos na licença fossem revertidos. A penalização de 10 segundos foi servida na paragem das boxes, porque essa parte já é irrelevante, e venceu o apelo ao entregar provas de vídeo da câmara traseira do carro de Liam Lawson. Antes de mais, este tema já foi discutido no episódio do pós-Zandvoort, mas gostava de vos perguntar o que é que acharam da penalização durante a corrida em si, e se concordam com o resultado deste apelo. Vasco, começo por ti. Ora, boa noite a todos que nos estão a ouvir, ao Alexandre e ao Guilherme também. Eu concordo com esta despenalização da penalização, porque ela começou logo por ser à partida uma coisa que não fazia grande sentido, não é? Aquilo, na melhor das hipóteses, seria um incidente de corrida e era assim que devia ter sido tratado. A verdade é que a FIA continua a ter estes critérios estranhos e muito pouco claros em relação às penalizações com que nos vai brindando ao longo dos fins de semana. As 2 últimas corridas têm sido muito férteis nisso e eu acho que o que era interessante era perceber o que é que motivou a decisão na altura, e que já se mostrou que agora foi essa imagem que foi diferente, mas se calhar seria importante para todos nós percebermos que no fundo somos leigos nestas coisas das decisões da FIA, porque é que motiva esta mudança de posição, não é? O que é que nas regras ficou agora altamente clarificado que motiva isto? Acho que isto, quer dizer, isto em termos dos 10 segundos não tem impacto nenhum, pelo que percebi, porque a penalização já foi cumprida e agora não vão tirar 10 segundos, não vão ao tempo de sairmos da próxima corrida, mas sobretudo a questão dos pontos da licença, acho que é muito importante. E a licença, Guilherme, não é carta, é licença. Peço imensa desculpa. Uma nota disso. Mas acho que é importante que ao menos se faça essa justiça, porque hoje em dia a forma como a FIA distribui não só as penalizações, mas como os pontos na licença, acaba por ser altamente penalizador. Voltamos outra vez a uma coisa que falávamos no fim de semana passado, que é a verdade desportiva, não é? Alexandre, também faço a mesma pergunta para ti. As corridas já estavam estragadas, os 10 segundos acabam por ser um bocado irrelevantes, mas concordas com esta reversão? Bem, olá a todos, olá Vasco e olá ao mais recente especulador da cidade de Lisboa, especulador imobiliário, Guilherme Nunes. O Vasco já disse grande parte do que havia a dizer. Eu acho que há a acrescentar primeiro. Agora, realmente, quando o Sainz diz que tem que ir falar com os stewards, se calhar agora as pessoas vão ficar mesmo a pensar que ele vai lá e vai fazer alguma coisa. Mas isto parece-me um bocado exatamente o Guilherme, nos habituais erros nos seus comentários, disse que era carta em vez de licença, mas de facto parece um bocadinho, não é? Porque é como aquilo, tu és apanhado numa contraordenação e recebes o aviso 1 ano e meio depois,
e depois identificas-te e passado 1 ano e meio depois recebes o... Portanto, basicamente o efeito do esclarecimento e tu seres, entre aspas, punido, ou o que seja, passa com o tempo. Portanto, basicamente só serve, nesse caso, para retirar dinheiro. E aqui, se lermos o esclarecimento da Williams sobre o tema, que é altamente polite e quase parece estar a pedir desculpa, nem sei para que é que fizeram o pedido para retirar a penalização. Pá, a dúvida que fico com aquilo, porque que eu saiba não montaram mais nenhuma câmara nos carros, nem houve coisas novas, fico na dúvida porque é que foi preciso isto tudo para chegarem à conclusão que grande parte das pessoas já tinham retirado. A Williams também fala, tal como o Vasco diz, que fez isto só para ter a certeza que nas próximas vezes já sabem o que é ou não, para melhorar as próximas corridas, que é mais ou menos em português quer dizer toma, toma, afinal a gente tinha razão, mas lixámos à mesma. Portanto, pá, fico sem perceber para que é que foi tanto tempo para chegar a esta decisão. A minha dúvida continua a ser porque é que umas decisões são precisos 20.000 análises e alguém fazer o rebate para voltar a ser analisado e outras são decididas no momento. A verdade é que o Sainz ficou com menos de 10 segundos e esta época nós bem sabemos que ele tem precisado, embora eu goste do Sainz, mas só para irritar o Vasco, já há outro piloto como o Russell que não tem precisado destas coisas, é o seu companheiro de equipa, enquanto não acontece a mesma coisa com o Sainz. Portanto, foi mais uma coisa para desmoralizar um piloto já desmoralizado para depois chegarmos à conclusão que afinal tinha razão. E outra conclusão estranha é que afinal o Lawson desta vez foi só corrida. Era interessante ir fazendo a pontuação. Tenho que perguntar aqui à inteligência artificial em quantas coisas destas a que o Lawson já se meteu. Se calhar já se meteu mais coisas destas do que teve pontos no campeonato, mas fica a dúvida. Sim, se contarem com o ano passado, em que ele se chateou com quase toda a grelha, certamente tem mais Atenção, incidentes para o deste ano o cheque está de volta, para lembrar. Eu não sei se o Lawson está lá, mas... Eu não sei se vocês se lembram que há uns anos, quando o Verstappen e o Hamilton, num Grande Prémio do Brasil, tiveram um chega para lá, uma daquelas curvas do primeiro setor, antes de chegar à parte mais lenta, que a FIA teve que ir buscar a bobine da câmara, ou era de trás ou era da frente, e aquilo estava a voltar para trás, e para ir buscar a da frente tinham que ir buscar a bobine. Isso é uma coisa qualquer. E demoraram mais tempo a aceder às imagens. Se calhar foi isso. Demoraram 2 semanas a aceder às imagens do Minardi de trás. Portanto, olha, se calhar tem que ter. Há O uma coisa Vasco hoje em dia acabou que de é. O Vasco acabou de ter um momento, diz-me a idade que eu tenho, sem dizeres, não é? Porque ele disse que tiveram que ir buscar a bobine. Bobine. Pá, não falar de cassetes e anoraks, é uma sorte. Mas pronto. O que eu acho surpreendente é isso que estás a dizer da bobine, mas na verdade foi o Williams que foi entregar as provas relevantes Mas era do interesse da Williams também. Era do interesse da Williams, mas pelo que eu fui ver, estas imagens estavam disponíveis na F1 TV. Ou seja, a malta que estava a ver em direto no carro do Lawson, não sei quem é que iria torturar-se a esse ponto, mas quem fez viu claramente o que é que aconteceu. O Lawson teve um momento de sobreviragem e acabou por atingir o Carlos Sainz. Mas acham que isto poderá abrir quase uma espécie de uma caixa de Pandora, onde os pilotos das equipas poderão tentar contestar decisões deste tipo de incidentes de corrida, quando depois os resultados dessas decisões serem tomadas 2 semanas a seguir aos grandes prémios? Força, Alexandre. Força, Alex. É para o Alexandre. Força que ele está com energia. Se tiverem vontade, se tiverem razão, obviamente que as pessoas têm que ter quem compete no campeonato do mundo tem o direito de o fazer. Agora, mas também se vamos começar a ter sempre estas decisões a posteriori, eu agora gostava de saber se a decisão efetivamente vai servir nos próximos grandes prémios as coisas. O termo legal, falta-nos aqui o nosso jurista de serviço, que é da jurisprudência, mas pronto, se isto vai fazer sentido nos próximos grandes prémios ser mais rápido a decidir ou haver menos reclamações. Epá,
Eu gosto que as coisas, mal ou bem, sejam decididas no momento, que essa é que é a beleza do desporto, em que não pode ser tudo certo. Eu acho que tens mais algum comentário. Eu tenho sempre alguma coisa a acrescentar, apesar de muitas vezes não serem relevantes. Eu acho é que era como tu dizias. Não existe, hoje em dia, não existem razões para terem que ir buscar a bobina para 15 dias depois. Eu creio que o regulamento das penalizações ou de uma pessoa poder recorrer, de uma equipa poder recorrer, tem que apresentar provas novas. Isto, em teoria, se calhar não seria uma prova nova, porque esta prova já lá estava, não é? Uhum. Ou uma fundamentação nova. Opa, mas isso quer dizer, isso é a mesma coisa que qualquer um de nós agora vai olhar para os acidentes que aconteceram no Grande Prémio de Monza e dizer, isto não me parece que foi bem assim. E apresenta uma fundamentação nova. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que não. Eu acho é que eles têm que decidir bem na hora, não é? Andámos depois de dois ou três grandes prémios a corrigir coisas. Por absurdo, vamos supor que isto era uma decisão que decidia o título mundial. Já repararam a barracada que seria? Portanto, essa é que é a questão que eu acho que se calhar que o moderador devia ter trazido para a mesa, é que a importância que estas coisas têm nas decisões das corridas, não é? O facto de não ser de uma má decisão no momento poder ter um impacto grande na corrida, não é? E não venham dizer que porque era o Sainz e o Lawson que estavam a lutar pelo 13º, ou 15º, ou 17º lugar. É tratado de maneira diferente do que sendo um primeiro ou um segundo classificado. Não é relevante e não é um argumento válido. Portanto, acho que a FIA é que, perante esta situação, devia explicar-se e organizar-se de modo a que, agora no Grande Prémio de Baku, que tem muitas paredes e, consequentemente, é capaz de ter algumas coisas destas a acontecer, não fazer disparates. Eu só quero dizer que eu nunca disse que a qualidade do moderador era elevada. Não, vou só ler. Eu acho que é muito melhor do que a dos dois últimos programas. Aliás, eu acho que esta decisão foi bastante parecida com o teu trabalho hoje para a moderação, Guilherme, que deixaste que o Vasco fizesse o trabalho todo de casa e depois decidiste que ias moderar. Portanto, foi bastante semelhante. Pegaram nas imagens que eles já tinham disponível e alguém que teve que as organizar para eles tomarem a decisão. Por acaso estou aqui a notar uma certa semelhança. Mas agora se calhar não devias ter dito isso, porque se calhar agora as pessoas vão chegar ao final do programa e vão dizer, o alinhamento, os temas estavam perfeitamente mal feitos e assim o Guilherme é que leva com a culpa toda. Eu tenho plena confiança que o Guilherme sozinho, só a passar os temas, vai estragar o restante. Muito bem. Eu estou aqui a ler as notas que me foram enviadas pelo Vasco. Só os que não percebem de ironia é só para que fique claro, nós estamos a brincar com o Guilherme, atenção. É isso que eu tenho de dizer à polícia também. Vou aproveitar, vou já acabar com esta conversa, ler alguns comentários. O Bruno Paiva dizer boa noite aos mestres e ao Guilherme também. Eu sou de alguma coisa, também sou mestre, mas também é só um papel. Ele diz que não concordou com a penalização e está contente que tenham revertido, pois aquilo era nitidamente um incidente de corrida. Miguel Maia dizer boa noite a todos, desde Vila do Conde, e o Pedro Felipe apareceu, em vez de estar aqui, diz-me que o nível está baixo sem me dizeres que o nível caiu de um penhasco. Não sei se isto aqui é em relação às decisões de corrida da FIA ou em relação à qualidade da moderação. Por menos pensei que era o Alex a moderar. Pois, eu também pensei e votei nessa hipótese. Infelizmente foi vetado pelo Alex. Mas mudando de assunto, mudando para o segundo tema, que é o facto de Tsunoda, ou Laurent Mekies, ter dito que o Tsunoda irá concluir 2025 na Red Bull. Confirmou que fará o resto do ano na equipa austríaca ao lado de Max Verstappen, dando-lhe assim uma oportunidade para mostrar que merece ficar na equipa principal para o ano. Alex, eu no início desta carreira do Yuki Tsunoda,
na Red Bull nós tivemos um momento, vamos dizer, um momento de tensão em que eu disse que o Yuki Tsunoda não iria fazer muito melhor que o Liam Lawson, Tu disseste que enquanto não que ia tu fazer melhor. Não digas muito que estás a tentar salvar. Disseste que não não ia ia, fazer melhor. não ia fazer Olha que eu faço um pronto. apelo aos stewards e vamos buscar a gravação e vai aparecer que disseste que não ia fazer melhor. A bobine. Isso, Sim. isso só chega no final do ano, pá. Vamos buscar a 8-track aqui está gravado. Mas eu disse que o Yuki Tsunoda não iria fazer muito melhor que Liam Lawson. Tu gozaste com a minha opinião, como sempre. Por isso eu agora vou avançar para ti e vou perguntar se achas, antes de mais, achas justo que ele faça o ano completo. E tendo em vista que existe um progresso nestas últimas corridas por parte do piloto japonês, se achas que ele tem hipótese de ficar para o ano como colega de equipa do Max Verstappen? Ele já pontuou 4 vezes. Como tu bem leste, não foste tu, alguém te escreveu para tu leres, somente as 2 últimas corridas ele pareceu bem mais perto, embora tenha tido ali um azar do Max, mas acima de tudo, porque é que eu acho que ele deve ficar? E isso acho que é uma coisa que se nota desde que saiu o último team principal, que obviamente trouxe muitos sucessos para a Red Bull, mas é que não pode estar sempre a mudar à maluca os pilotos. Eu acho que os pilotos da equipa, ou melhor, do time todo da Red Bull já vivem em sobressalto normalmente para estarem sempre a pensar que a cada corrida perdem o lugar. E eu acho que a equipa no seu todo se calhar também precisa de um bocadinho de estabilidade até para se esquecer do que aconteceu nos últimos 2 anos. E não podemos esquecer, desde que o time principal saiu, o Max disse que ia continuar e já não houve loucuras de estar a haver comentários, pelo menos do Mequez a todas as corridas, deixam de ter um time principal a dizer as loucuras que lá está o consultor para dizer. Portanto, o Tsunoda não fez tão bom como eu pensava que ele ia fazer. Teve alguns azares pelo meio, mas isso também outros tiveram no passado. No entanto, nas 2 últimas corridas, de facto tem estado mais perto e já pontuou 4 vezes. O que para quando comparamos com o Red Bull do Max, que infelizmente tem uma grande diferença entre o Red Bull que conduz o Tsunoda, que é mais ou menos o que está entre o banco e os pedais e o volante, é a grande diferença ali. Não sei se faz sentido, eu acho que faz sentido o Tsunoda ficar até lá, até porque é o piloto mais experiente daqueles que estão ali disponíveis de imediato, e eu acho que aquela equipa está a precisar um bocadinho de experiência, ou como pareceu da entrevista do Mequez, que eu fui ver noutro sítio também só para ver se não era só aquelas frases. Não sinto propriamente que ele tenha uma hipótese para o ano, mas eu acho que ele teve o discurso que, ao contrário do antigo time principal, que estava a dizer sempre mais do que devia, ainda é muito cedo para falarmos quem é que vai ser para o ano, mas também não vai ser na última corrida, que é para dar tempo às pessoas para resolverem a vida deles. Eu diria que finalmente, se calhar, a Red Bull tem uma pessoa que tem pelo menos a capacidade de mandar recados sem serem exagerados. Só para que fique claro, sim, o Tsunoda está a fazer melhor do que fez o Lawson, portanto tu, para não variar, estavas errado. Quer dizer, tendo em consideração que desde que o Lawson saiu, o Red Bull melhorou consideravelmente. Não sei, não. Melhorou? Pelo menos ganhou corridas. Não sei, eu senti que na tua resposta houve quase uma pequena admissão de que estavas um bocadinho errado. Eu acho que ias pensar ao contrário, desculpa, antes de passar pela Vasco, ias pensar que está um rookie, ou pelo menos mais rookie que o Lawson a competir, na mesma equipa do que ele, e depois os pontos falam por si. Não. Mas imagina, eu não estava a ser, eu não sou Team Lawson. Isto aqui, eu simplesmente achei que para o que a Red Bull precisava, que era ter um colega de equipa que nos dias em que o Max não está, ou nos dias em que o Max precisa de alguém ficar na retaguarda, o Yuki não iria fazer esse papel, como está comprovado.
Eu acho que bem, Sim, vamos lá o passar Max para o ganhou, Vasco. não precisou. Isso leva a outra discussão, é qual é que é a hierarquia dos carros no plantel, e eu duvido muito que o Red Bull seja o segundo melhor carro do plantel. Ai, não é? Isso aí estamos de acordo. Deve ser das poucas coisas que estamos de acordo. Vasco. Não, e até acrescento que se calhar a hierarquia do plantel de Fórmula 1 tem que se dividir nos carros da Red Bull em dois carros diferentes. Sim. O do Max se calhar tem um nível e o do Tsunoda tem outro. Eu olho para esta entrevista e vejo que pelo menos a Red Bull não está a fazer aquele disparate que costuma fazer sempre de ele está a ter maus resultados, vamos mandá-lo embora. Pronto. Foi o que fizeram com o Lawson no início do ano, não é? Da maneira que verdadeiramente vergonhosa. E acho que o Tsunoda não tem tido a vida fácil, mas merece continuar. Eu já disse aqui várias vezes que acho que só em condições muito extraordinárias é que um piloto deve ser posto a andar a meio de uma temporada. Acho que os pilotos precisam de tempo para se adaptar. E a Fórmula 1 não é propriamente fácil. Não é chegar lá, sentar. Para já porque o botão, o volante tem para aí 80 botões e mais não sei quantas combinações. E, e por isso acho que é preciso dar tempo ao tempo. Agora, acho que a Red Bull não vai querer ficar muito espantaria-se que se ficasse com o Tsunoda, porque o Tsunoda é um piloto japonês. Uma das principais razões pela qual não estou a dizer que tinha sido promovido à Red Bull, porque acho que ele sobe à Red Bull por mérito próprio. Aliás, a verdade é que ele devia ter subido no ano passado. Enfim, devia ter sido escolhido para começar esta temporada. Mas o que é facto é que ele, se calhar, se manteve na estrutura da Red Bull mais do que um ano, porque o primeiro ano do Tsunoda teve coisas muito boas, mas também teve algumas performances menos boas. E eu estou a dizer isto na perspectiva de que, não, que acho que foi errado terem dado este tempo todo. Não, acho que foi correto. Agora, que ele teve a vida mais facilitada com a Honda como sendo fornecedora de motores da Red Bull e já não me lembro que equipa é que é, se é a AlphaTauri, se é o que, pronto, da segunda equipa, do que se não fosse. Portanto, a partir do momento em que a Honda sai do universo como fornecedor da equipa da Red Bull e da Racing Bull, acho que o Tsunoda perde esse espaço, com muita pena minha, porque acho que o Tsunoda em condições normais não terá lugar no próximo ano. O que é uma pena, porque é um piloto que eu gosto, acho que tem muita garra e tem muito. Mas gosto de pilotos japoneses. Quem é que vai estar? Não sei. Acho que se calhar vamos ser brindados com um Isaac qualquer, canto por aí, não é? Mas fico contente que o Adjar não tenha sido promovido, que lhe tenham dado a estabilidade. Acho que é importante para a aprendizagem dele continuar este ano na Racing Bulls, porque ele vai continuar a fazer boas corridas, mas também vai fazer disparates. E é bom que faça esses disparates na Racing Bulls, porque assim a pressão é menor e permite crescer com mais espaço e mais tranquilidade. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho genuinamente que, apesar deste bate-boca com o Alexandre, eu acho que o Tsunoda merece estar no carro no próximo ano. O facto de ter uma pré-temporada na equipa vai ajudar certamente. E também acho que, como o Vasco estava a dizer, o Isaac Adjar tem demonstrado tão bom ritmo e tanto talento que eu acho que deviam deixá-lo crescer no ambiente que está de facto a potenciá-lo. Um, o meu único problema é que eu acho que ele tem tido tão bons resultados que talvez dentro da Red Bull quase que olhem para ele e vejam quase como sendo inevitável que ele para o ano esteja lá. Por isso, talvez empurrem-no ou promovam-no com base nos resultados que têm agora no AlphaTauri
e para ser sincero, olhando para o historial dessas decisões, dessas promoções, passado um ano na Red Bull, não tem sido os melhores. Muito bem, vou voltar só para os comentários. O Miguel Maia está a perguntar de quanto eram as notas que o Vasco me enviou. Eram todas no monopólio. Não consigo comprar, não se compra nenhum apartamento em Lisboa com essas notas. O Pedro Felipe pergunta ao lado do Max em relação ao Tsunoda, diz antes um calendário de distância. E o Miguel Maia pergunta ao Alexandre se o vídeo que ele mencionou era o vídeo da garrafa de champanhe do Vasco Moura. Consegues confirmar que tens esse vídeo em 4K, Alexandre? Guardado Eu tenho nos teus arquivos? diversos vídeos de várias pessoas aqui do pod que vão ficar bem guardados até que eu precise de os utilizar por alguma razão. Esses vídeos estão todos no arquivo da Tobis. E para os mais velhos vão saber o que é que isso significa. Eu não sei se o Copilot ou o ChatGPT vai saber responder o que é Tobis aos millennials, mas pronto. Eu gostava só de deixar claro que o Vasco não é assim tão velho. Não. Tem só ar disso. Ele hoje está só em modo RTP Memória. Eu, Alexandre Barros, desejo boa noite a todos. Muito bem, vamos passar para o terceiro tema das notas do Vasco. Não digas isso, pá. As pessoas não acreditam que isso é mesmo verdade. Tu passaste a tarde a programar isto, a preparar isto, e agora vens para aqui dizer que Passou a tarde a comprar apartamentos em Lisboa. Muito bem. Adiante. Muito bem. O terceiro tema do Vasco era as regras para ajudar as equipas em 2026. O Tom Basis disse que a regra que está dentro dos regulamentos de 2026, na parte da motorização, existe uma regra que é o Additional Development and Upgrade Opportunities, onde os construtores de motores que estejam a 3% de distância do motor mais potente terão maior liberdade de desenvolvimento. Segundo Tom Basis, isto não será um BOP, ou um Balance of Performance, dizendo que isto não serve sequer de um boost virtual de performance. No entanto, olhando para realmente este ADO, parece ser uma ajuda, ou é uma ajuda, oferecida pela FIA. O que é que vocês acham? Agora eu vou começar pelo Vasco. O que é que achas realmente desta mãozinha que a FIA está a oferecer a construtores que podem não aparecer em 2026 com o nível elevado, e concordas que possa realmente existir uma ajuda na Fórmula 1 para as equipas que começam um ano ou novos regulamentos mais atrasadas? Se queres um sim ou não, é um não concordo. Acho que é absolutamente disparatado isso ser feito, porque se uma equipa faz melhor o seu trabalho de casa, se tem um motor que é melhor e que está acima dos 3% de performance dos outros, porque é que há de ser penalizada por isso? Acho que é um disparate. E acho que a FIA, quando houve esta mudança de motores em 2014, não tinha isto escrito desta forma, mas tinha uma coisa muito estranha, que era se os outros estiverem muito atrás do que está à frente, o da frente vai ter que ajudar um bocadinho o outro. Pá, nunca se percebeu muito bem como é que aquilo era. Eu confesso, também não me deu ao trabalho, como passei muito tempo a preparar este podcast hoje, não consegui ver isso. Estou a recorrer à minha parca memória, mas estou profundamente em desacordo com isto, porque acho que o que a FIA está a querer evitar é que parece que há uma equipa que tem um motor que é muito bom e que esse motor é capaz de aviar os outros assim de uma forma um bocadinho mais escandalosa, coisa que já assistimos em 2014, quando os motores Mercedes parece que eram muito bons, não é? E eram, de facto. Agora, se eram, e se a Mercedes fez melhor o seu trabalho de casa, pá, eu acho que é profundamente injusto para as outras, para a Mercedes ou para quem quer que esteja em primeiro lugar,
fazer isso. Quer dizer, o carro que está aqui como fundo de parede por trás da minha pessoa era um carro que andou durante 2, 3 anos a contar gaivotas, não é? E nunca conseguiu fazer nada até mudar de equipa para a Red Bull e conseguir fazer alguma coisa. Porque escolheram um caminho de desenvolvimento que não foi o mais acertado. É o chamado temos pena, não é? É o chamado uns são melhores que os outros. Portanto, eu gostava que alguém me explicasse. E porque depois estas coisas, já nem vou falar de Bobs, porque de Bobs não percebo nada, mas que alguém me explicasse qual é a lógica por trás disto. Assim, tentem-me explicar, só para ver se eu consigo perceber. Alexandre, tu és engenheiro, experimenta lá explicar-me, porque eu não consigo perceber. Se calhar é um defeito profissional meu, ou cognitivo, se calhar, não sei. Bem, obrigado, Vasco, por começares a moderar, que é para ver se isto funciona melhor. Eu já não dizer que não é um bop, atenção, mas... Não, isto é um bop. Como é que eu hei de dizer? A lógica da competição é premiar os melhores, ir sempre mais longe, mais rápido. Portanto, nós nas Olimpíadas também, quando estão lá as pessoas nos 400 metros, e um é bastante mais rápido que os outros, quanto muito testa-se se ele não está a usar métodos que não são legais. Não se diz para ele andar mais devagarinho para os outros, que isto não é a Santa Casa da Misericórdia, e normalmente os regimes políticos queriam que fossem todos iguais, foram quase todos à falência. Os que não foram é uma questão de tempo. Portanto, a lógica é ser cada vez melhor. Portanto, o que a FIA se tem que preocupar é, se calhar, deixar de acabar lá com os limites de orçamento e o que seja, e deixar que exista competição. E testes. Certo. Porque assim é que se melhora. Mas, de facto, também é preciso ver que, tendo em conta, se no passado era bebidas alcoólicas, cigarros e petrolíferas que patrocinavam a Fórmula 1, hoje também é um facto que é quase tudo digital, tendo em conta a economia de hoje. Portanto, se calhar hoje dar dinheiro aos testes de software é a parte mais importante. Agora, tá bem. Não, desculpa, agora não concordo contigo. Temos de ter uma teoria da conspiração por episódio. Não, está bem. Nada bate tu vês os carros a testarem no Autódromo de Estoril. Nada bate. Eu sei, mas os patrocinadores não são donos de pistas nem de coisas, são donos de empresas de software. Não acho nada lógico. Nós já tivemos uma amostra disso. Agora sou eu a fazer agora de canal memória. O DTM, no seu auge, tinha uma regra: quem ganhava muitas corridas ia-se metendo peso. E na realidade, nesses anos, a Mercedes limpou aquilo lá mesmo. Limpou aquilo lá mesmo. Verdade. E eles também metiam. A única coisa é que o Klaus Ludwig não ganhava as corridas todas. Ganhava o Mercedes. Exato. Portanto, toda a competição tem que almejar por ser mais rápido, saltar mais alto. Como é que é o lema dos Jogos Olímpicos? É ser mais rápido, saltar mais alto, e já não me lembro e chegar mais longe. Portanto, esta é que deve ser a lógica, não é? Eles estão gosto dessa lógica dos 3%, que isso é mesmo coisas de engenheiros, devem ter estado todos juntos, todos felizes, a fazer uma continha e uma equação super complicada, montes de fatores para chegar à conta dos 3%. É mesmo de coisa de quem deixa 10 engenheiros sozinhos numa sala a perderem tempo, que eu ia dizer outra palavra, eu ia dizer masturbarem-se mentalmente, mas depois pensei 2 vezes e disse a mesma. Portanto, a lógica é deixem as coisas avançar, deem condições para que os de cá atrás possam chegar lá à frente. Então mudem muitas vezes as regras, que gera sempre um desequilíbrio. Deixem de se preocupar de artificialmente equilibrar o plantel. E sobretudo, só para que também não sei se vocês repararam nisso, isto tem a ver só com a parte de combustão. Hoje em dia, aquilo já não são motores, são unidades de potência. Atenção, esta parte foder. E, portanto, o que estamos a falar, existe uma coisa que é o motor de combustão interno. E é só dessa parte. Ou seja, tu podes ter um motor que é uma treta, e depois a parte lá da pilhas funcionar como deve ser, ou não funcionar como deve ser, que já não tens bop nenhum. Aí já não... Pegando no teu raciocínio, o que vemos todas as corridas, como aconteceu, por exemplo, ao Tsunoda, que o Guilherme gosta sempre de perseguir, é que basta qualquer dano aerodinâmico e mesmo os carros mais rápidos ficam logo
severamente prejudicados na sua performance. Portanto, não me parece, hoje em dia, na Fórmula 1, que a grande diferença esteja nos motores. Mas não é aí que está a grande Hoje em diferença. dia não, mas também já vimos, e se calhar a mim, a parte que se me é permitido usar esta expressão que me irrita, é que os motores em 2014, em 2015 e se calhar em 2016 fizeram a diferença, não é? A partir do momento que a Williams com aquele charuto e aos pódios, vamos lá ter calma, não é? A Mas questão é que pode ter. à luz de hoje, no campeonato de hoje em dia, não vês a grande diferença nos motores. Alexandre, estava a missar agora, mas numa mudança de regulamentos, os motores podem vir a ser determinantes, não é? Certo? E eu acho bem até que seja. O que eu acho estranho é que tu partes um bocadinho do fundo e o carro perde 20% da performance. Pois sim. Isso sim. E depois queremos todos, pelo menos nós aqui, gostamos que eles corram e andem lado a lado e deem toques. Não, eles não podem dar toques. Se têm um toque no lado errado, perdem imensa performance. Aliás, Vasco, essa diferença dos motores foi até ao final dos regulamentos antigos, até 2021, que mesmo aí, aí já houve uma certa equivalência, mas em 2019, aquele motor da Ferrari fez a diferença num carro que não. Sim, mas os nas motores curvas. são os mesmos desde 2014, não tiveram Sim, eu alteração. sei, mas eu estou a dizer que a diferença houve uma diferença de performance manteve-se ao longo dos anos. Foi significativa durante muito tempo. Sim, quer dizer, a Ferrari teve aquele fogacho em 2019 que lá, foram criativos na forma de pronto, vocês são engenheiros, explicam isso melhor que eu, como o gasóleo entrava no motor, já não me lembro. E depois a Honda demonstrou que claramente que tem um motor bom, não é? Agora, o motor Mercedes, o que é facto é que, e eu sempre ouvi dizer que nos dias de hoje só uma equipa de fábrica é que conseguiria ser campeã do mundo, e a McLaren provou exatamente isso, lá está, com o motor Mercedes. Pronto. Mas o que é facto é que provou que é possível uma equipa de fábrica não ser campeã do mundo sem ser uma equipa não de fábrica, desculpem lá, ser campeão do mundo. Portanto, eu diria que o motor continua a ser altamente determinante, porque quem tem motor Mercedes à partida tem uma vantagem. Agora, concordo que nesta fase do campeonato, ou da longevidade deste regulamento, tem menos importância do que se calhar tinha no início. Agora, vamos para um novo regulamento em que os motores mudam e há séria, não é? Não é uma mudança pequenina. Aquilo de metade passa a ser a pilhas, portanto, vamos ver. Eu consigo, quer dizer, eu não é de conseguir entender, mas tendo em consideração que em 2026 vamos ter construtores estreantes na Fórmula 1, vamos ter a Red Bull com o motor que é feito por eles próprios com apoio da Ford, vamos ter os motores Audis. Em 2027, penso eu, vai entrar a Cadillac. Vão ter são equipas ou fabricantes estreantes nesta nova geração da Fórmula 1. Isso poderia ser utilizado como argumento para dar essa benesse, só que, na minha opinião, é um bocado como quando a Honda entrou. Estão a entrar na Fórmula 1, estão a entrar no pináculo do desporto motorizado. Por essa razão têm que, sim, João Amaral, estás connosco. Já cumprimos a cota. Já que está, isto aqui foi. Ele não me paga para isto. Mas era como eu estava a dizer, como a Honda, estão a entrar no topo do topo e têm de estar preparados. Se não estão preparados, azar. Pronto, vamos lá mudar agora de tema novamente. O Luís Tiago Martins apareceu. Deve ter aterrado numa ilha. Diz olá a todos, mas isto não é a Fórmula 1. Deixem-nos trabalhar e evoluir e não castrem as equipas. Quem tem dinheiro tem. Não venham com tretas a proibir isto e aquilo. O Paulo Monteiro também apareceu para desejar boa noite a todos. Muito bem. O último tema da noite é em relação à McLaren. Infelizmente, em relação à McLaren, às decisões de equipa da McLaren do fim de semana
de Monza, onde a Andrea Sella afirma que a equipa de Woking encontra-se preparada para alterar ou corrigir, depende do ponto de vista, as ordens de equipa, caso seja necessário, e depois do caos das ordens evocadas em Monza, Stella diz que poderão rever os princípios de corrida. Esta linguagem é mesmo horrível. Dizendo que a decisão para trocar o Piastri com o Norris não foi preto no branco, dizendo que a ultrapassagem de Piastri foi causada por um erro de equipa e que o Norris foi informado que esta ultrapassagem não seria permitida. Vocês já falaram disto, já falámos deste caso no fim de semana ou no episódio a seguir a Monza, e pá, eu queria só saber se acham que a McLaren tem de deixar tretas, basicamente esta treta de Pie Rules, e simplesmente deixar os pilotos correrem como querem, ou isto simplesmente é uma maneira de salvaguardar uma certa justiça ou um bom ambiente dentro da equipa, entre os dois lados da equipa? Alexandre, tu gostas muito da Há McLaren. sempre esta pausa misteriosa de sabermos quem é que ele diz. É para manter no Alexandre, limbo. Alexandre, se estiveres de acordo, eu acho que, até tendo em conta que estamos a falar da McLaren, o primeiro a responder devia ser o próprio Guilherme. Eu também acho. Mas eu respondo, eu respondo em relação a isto. Mas não é responderes o politicamente correto também. Teve toda a puberdade à espera que a McLaren voltasse a ganhar campeonato. Acho que no mínimo justo. Pá, imagina, eu quando vi, eu ao ver a corrida, eu simplesmente, primeiro acho que foi uma estupidez eles terem-se deixado pôr numa situação onde estavam com um perigo de ficar atrás do Leclerc com o Piastri. Acho que aí esse foi obviamente o grande erro, porque num cenário normal é o Norris a parar à frente do Piastri, seja qual for a corrida. No cenário normal, a Ferrari também ia fazer um erro e não ia conseguir concretizar esse plano. Sim, exatamente. Eles até podiam, se queriam parar naquela volta, paravam com os dois, fazer um double stack. Também podiam tentar fazer essa brincadeira. Isso, obviamente, iria aumentar. Aliás, já fizeram diversas vezes e com bastante Já fizeram, exatamente. Agora, no momento em que dão a prioridade ao Piastri, seja por onde for, numa pista onde o undercut não era assim tão poderoso, ou seja, não estamos a falar de um cenário exatamente igual à Hungria do ano passado, onde o undercut era... Quem parava antes imediatamente iria ganhar ritmo suficiente para ultrapassar. Em Monza não é o caso. Eles param o Piastri. A partir desse ponto, se a equipa comete um erro na paragem, vamos dizer, uma espécie de um incidente de corrida. É simples. Pá, obviamente que é injusto para o Norris, ainda por cima, ele teve o azar de em Zandvoort perder 17 pontos para o Piastri, ficar longe e ficar a necessitar de ganhar todas as corridas até ao final do ano. Sim, para garantir realmente que entra no campeonato outra vez, na luta pelo campeonato. Pá, mas é uma coisa, é um erro de equipa, é um erro legítimo. Podia acontecer a ele, podia acontecer ao Piastri. Na próxima corrida pode acontecer ao Piastri. A partir desse momento, o que eles deviam dizer era: olha, pedimos imensa desculpa, estão free to race. Simples. E não havia esta treta de tentarem equilibrar tudo, fazer médias por tudo. A verdade é que a McLaren vai ganhar. Para a McLaren devia ser totalmente irrelevante quem ganha. A McLaren vai ganhar. Por essa razão, eles deviam deixar-se destas merdinhas. Não estão no cenário em 2007 com o Alonso e com o Hamilton. Por isso eu sou totalmente contra as ordens de equipa que têm havido. Esta treta de Papaya Rules, obviamente consigo perceber, não querem que os dois McLaren se espetem um no outro. Mas eu acho que esse é o limite, obviamente, e os próprios pilotos sabem, já estão a correr há bastante tempo a saberem isso. E agora, o André Stella vir
dizer isto, que estão preparados para corrigir os erros nos princípios de corrida da McLaren, é uma reação à reação desta palhaçada que foram as ordens de equipa em Monza. Pronto, Alexandre, podes ir agora. Eu estou estupefacto com o teu raciocínio e que tens dito a palavra merdinhas, mas pronto. Para já, eu não percebo o que é uma reação, uma coisa que eles próprios a criam, e se eles são as regras deles, ninguém tem nada a ver com isso. Segundo, aquela conversa que é demasiado pensamento e análise só que se é feito, pelo menos não é a percepção que é passada para os adeptos, e toda aquela entrevista faz-me lembrar aquele pessoal que mete filmes no YouTube, vídeos no YouTube, nos primeiros 10 minutos vamos, não sei o quê, estão sempre a fazer um resumo do que vão dizer, que é para o vídeo demorar o tempo que acham que é necessário para ter os minutos. No limite, eles só têm que responder uma coisa: a equipa é nossa, nós fazemos as regras que assim bem entendermos e ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho é que estas coisas ficam mal para os adeptos. Se olharmos para as equipas que ganharam os campeonatos dos últimos anos, há decisões óbvias das coisas e podem favorecer um dos pilotos, também ninguém tem nada a ver com isso, sem ser os acionistas da McLaren, e parece que estão a tentar justificar o injustificável. Queiram ser fofinhos, queiram fazer contas, ninguém tem nada a ver com isso. Não vai haver lógica nenhuma para aquilo que eles fizeram. Até porque cada vez que fazem uma coisa destas, estão a embranhar-se mais para o futuro do que é que vai acontecer a seguir. E depois dizerem, mas estamos dispostos a corrigir. Então fizeste um erro, porque se eu estou disposto a corrigir qualquer coisa, é porque fiz um erro. Passem pela puberdade, como o Guilherme, ganhem pelos na cara que o Stella até tem. E não tem que dar justificações a ninguém. No limite, se eles quisessem encostar um dos pilotos o resto das corridas todas, desde que ele aceitasse, podiam fazê-lo, as regras permitem-no. Até fazia isto tudo muito mais divertido. Houve um erro, isso já se discutiu, por isso não vamos discutir outra vez. Pode acontecer um erro exatamente ao contrário na próxima corrida, então também vamos voltar a equilibrar. E o mundo é fofinho todo, tudo isto. Eu se cair amanhã, vão cair o resto do mundo para ficarmos todos no resto das mesmas condições. Eu acho, olha, nestas coisas é que eu sinto um bocado de saudades do Warner. Ou do Ron Dennis. Vasco, dá os teus 5 eu centavos. ia dizer exatamente isso. Teria mais solidariedade do Ron Dennis, não é? Porque acho que o Ron Dennis nesse aspecto era mais tinha coragem para tomar decisões se calhar mais interessantes. No tempo estou a falar do Senna e do próximo, estou a falar de coisas de depois não me virem já a falar do Alonso e não sei o quê. Eu acho que existe não é um ditado, mas é um dizer qualquer que diz: mais vai fazer figura de parvo e está calado do que abrir a boca e confirmá-lo. E eu acho que o André Stella ou a McLaren o que fez foi isso, não é? Porque, como o Alexandre disse, e bem, que é a formulação que deve ser usada aqui, nós não conseguimos encontrar aqui outra forma de justificar isto porque fizeram um erro, ou seja, se têm que corrigir é porque fizeram um erro. E acho que mais valia terem estado calados. Acho que falaram um bocadinho por pressão e da conversa que tudo isto gerou. Agora, também é aquele tipo de conversa que eu não tenho dúvidas nenhumas que a McLaren, se pudesse voltar atrás à corrida de Monza e tomar uma decisão, iria tomar exatamente a mesma decisão. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Porque isto é o tipo de conversa que eles fizeram só para tentar acalmar um bocadinho os ânimos, o que só por si demonstra um bocadinho também que não podemos lidar com esta polémica, temos que ser consensuais. Não temos nada que ser consensuais. Tomam as decisões que querem, que lhes apetecem, e se querem assumir que querem ser a ver paz e harmonia e sentarem-se todos com umas guitarras a tocar o Kumbaya depois das corridas para o correio, na boa. Ou então, se calhar, vão ter dois pilotos pior que estragados porque aconteceu o que aconteceu. Todas vezes, se não tivessem feito esta troca.
E se calhar isso até era mais interessante, fazia dele, se calhar o Norris Personalidades. dependia, o Norris se calhar estava a precisar de levar mais banhos destes, para perceber, para ganhar um bocadinho mais de estrutura e um bocadinho mais se calhar de força mental, porque acho que continua nesse aspecto a ser um piloto que é sempre muito protegido e muito. Já lembro perfeitamente quando foi aquela coisa aquela corrida no Grande Prémio da Rússia, ele tinha a corrida no bolso e a 2 voltas do fim cai uma carga d'água e teve a infelicidade de não conseguir ganhar porque teve um azar. Como é óbvio, deve ter ficado devastado, mas são coisas da vida, acontecem. Não, coitadinho do Norris, tem que ser protegido e atenção. Não tem nada, são coisas da vida, acontecem. É isso que o faz, que o vai fazer mais forte. Portanto, resumindo e baralhado, acho que isto não muda nada. Vai ser exatamente igual. Vamos estar a discutir a mesma coisa daqui a 15 dias ou para a semana, se voltar a acontecer uma coisa parecida. E é uma treta. Pois, eu concordo. Apesar do ponto de vista da McLaren, se calhar no próximo Grande Prémio não vamos estar a falar disto, vamos estar a falar do facto da McLaren ter ganho o campeonato de construtores, porque a verdade é que na próxima corrida em Baku eles podem tornar-se bicampeões pela primeira vez desde 1991, acho eu. Eles portanto, necessitam de ou uma dobradinha ou um primeiro e um terceiro lugar, garantem o título sem depender de terceiro lugar. Eles estão com uma diferença pontual de 346 pontos e precisam. Não, eles têm 337 e precisam de 346, é assim. E também existe potencial de McLaren ou acabar o ano com vários recordes. Por exemplo, o campeão com maior número de corridas por completar, que seria 7 se fizerem em Baku, atualmente é a Red Bull com 6. O maior número de pontos, o recorde é 860 da Red Bull, a McLaren tem 617. Maior margem pontual, o recorde novamente da Red Bull com 451, a McLaren tem 337, como disse. Maior número de pódios, que é da Mercedes em 2016 com 33, a McLaren tem 27. O Alexandre, pronto, está bem, eu não vou concluir, eu tinha aqui uma lista brutal, mas pronto. Então vamos para a antevisão de Baku. Não, Alexandre, não, da próxima vez estou a moderar para ver como é que Não, é. não, mas podemos falar desse tema, eu até me preparei para Mas esse as tema. tuas notas do Vasco, vá. Mas pronto, vamos para a antevisão Se de eu tiver a Baku. mais, digam. Retiro-me ou fica Mas eu verde. preparei-me para esse tema. Não Claro. Primeiro, preparaste esses nada. números só são comparáveis com o Red Bull ano passado, que o número de Eu não te corridas vou tem que ser dar, comparado. eu não te vou dar Mas esse eu prazer. não te dou hipótese de dares ou não. Não, vamos Eu até fui para ver os as resultados dos previsões. últimos 10 anos, pá. Até fui ver os resultados dos últimos 10 anos. Eu estou-me a marimbar para as tuas notas, eu só aceito as notas do Vasco. Ahm, Vasco, só para não dar a palavra imediatamente ao Alexandre, que eu tenho medo que ele tome controle disto, tipo golpe de Estado. Qual é que é a tua previsão para o Grande Prémio do Azerbaijão? Olha, para já é uma pista que não gosto nada. Acho que aquilo. Cada vez gosto menos destas pistas citadinas que são. Que dão sempre. Em teoria dão corridas giras, mas confesso que não gosto. Não é o tipo de pista que me puxo muito. Acho que isto, em condições normais, vai ser mais do mesmo, embora, se tendo em conta que ganhou um Red Bull numa pista muito rápida, e sendo esta uma pista também muito rápida, acho que a Red Bull pode ter aqui uma palavra a dizer. Agora, como depois dessa tua introdução, em que confesso que me perdi um bocadinho dos números, como não sou engenheiro, não tenho essa capacidade de tração, acho que dificilmente isto escapa à McLaren. Se não for aqui, é no outro a seguir, se não for no outro a seguir, é no outro depois do outro a seguir. Portanto, é uma questão de esperarmos um bocadinho e ver até que isto aconteça. Agora, era giro se ganhasse outra vez o Verstappen, achava giro. Achava engraçado, que era para ver se começa a existir ali um nervosinho miudinho na McLaren, porque
porque isso pode animar um bocadinho isto, porque senão vamos estar aqui eternamente à espera de que quem é que vai ganhar, é o Piastri ou é o Norris, mas toda a gente acha que é o Piastri, mas depois se calhar pode haver aqui um golpe de teatro numa corrida qualquer e o Norris de repente, sabe-se lá bem porque consegue recuperar a distância que hoje em dia já tem para o Piastri. Portanto, esperemos é que seja animado e que não seja uma coisa, mais do que prognósticos, é mais um desejo, é que seja uma coisa animada e que nos divirta. Ok, vá, Alexandre. Só tens 3 minutos. Estás com o microfone desligado. Ele está Assim é que estavas desligado, bem. Agora eu posso dizer o que é que estava a dizer, mas já que o André Stella me deixa falar agora. Vamos lá. Eu, para já, Baku, sem o Checo Pérez, nem parece o mesmo. Né? Nem a mesma corrida. Eu, por acaso, aqui discordo do Vasco. Eu gosto da pista. Pá, finalmente. Acho que é uma pista que pode proporcionar vários momentos de safety car e de dar um Natal feliz ao pessoal que trata da fibra de carbono. E, portanto, isso gera sempre confusão e oportunidades dos outros ganharem a corrida. Pá, e eu tenho esperança que a única vitória da Ferrari não seja só com o Hamilton no início da temporada. E eu gostava de ver a Ferrari ganhar uma corridinha, nem que seja no meio da confusão e numa decisão completamente atabalhoada e não uma decisão deles, mas não seja também para ser divertido. E aí concordo com o Vasco, para ver o André Stella a dizer isto assim é injusto e vocês têm que nos deixar passar à frente como a gente faz aqui com os nossos carros. E eu acho que os outros não vão cumprir. Mas eu espero que haja confusão e carros batidos para equilibrar, para ver exatamente o que o Vasco disse, que é divertido ver o que é a McLaren, Isso o que é que vai haver de acontecer. certeza. Com tantos Até porque muros, de certeza vai haver. vou repensar se esta estratégia dos fofinhos e de equilibrar as coisas, isto é quando estás a correr sozinho, porque quando há mais 18, as coisas podem não correr da mesma forma. E eles deviam estar a preparar para os anos que vêm a seguirem, que podem não ter a vantagem que têm neste momento. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Foi eu que disse, é claro que é verdade e está correto, por amor de Deus. Pronto, está bem. Lá está o gajo com o ego. Especulação obviamente, da habitação é contigo. Este assunto é outra coisa. em relação ao. Portanto, a minha previsão, eu, sendo totalmente imparcial, eu quero que a McLaren faça uma dobradinha e dobre toda a gente. E feche aí o campeonato. Mas pronto, damos por terminado este episódio do The Brief. Obrigado a todos por nos terem acompanhado. Obrigado ao Vasco pelas notas e pronto, o Alexandre por ter aparecido. É um prazer trabalhar para ti. Não, sempre que precisares. E quero anunciar aqui que no próximo episódio vai ser o Alexandre a moderar. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana.